Oi, oi, gente, bom dia, bom dia. Estamos já no nosso 8º dia desse desafio. Parabéns, parabéns família, parabéns crianças, parabéns mesmo por estar aí, né, com essa constância, essa consistência para que aconteça a alfabetização, né, a capacidade de ler. Então, parabéns mais uma vez. Então, hoje, nosso encontro é para preparar você para ensinar sobre o ão e os demais encontros vocálicos, tá? Que são ai, eu, oi, ui. Então, hoje, nós vamos apresentar já para as crianças as combinações entre as letrinhas que elas já conhecem. Ela já conhece as vogais, já domina as vogais, agora ela vai dominar o encontro entre essas letrinhas e as palavrinhas que essas vogais podem formar. Então, vamos lá. Quais são os materiais para hoje? As impressões correspondentes, que no nosso último encontro ao vivo nós disponibilizamos, tanto os links como os materiais por impressões. Então, lá no arquivo tá ão e encontros vocálicos. E materiais para impressão de ão e encontros vocálicos, tá? Então, vamos lá. Outras coisas que vão precisar são gravetinhos, pode ser graveto de rua, né? De rua não, de árvore, né? Galhos sequinhos. Pode ser palito de churrasquinho ou palitinho de picolé. Eu usei aqui, para nós fazermos esses palitoche, eu usei aqui uns palitinhos de petisco, né, que ele tem uma base mais larguinha para colar, fica melhor. Pode ser o palitinho de picolé, se você achar, se a letrinha for maior e no palitinho de picolé fica pequeno, você pode pegar um palitinho de churrasquinho também, que super serve, tá? As vogais, então, dos alfabetos que você tem, seja de EVA, seja de fichinha, ou nos de plástico, assim, você vai separar todas as vogais, tá? Inclusive, você pode pedir a ajuda, né, para a criança para separar as vogais. Outra coisa que a gente vai trabalhar, vai precisar, é que você já deixe separadinho o tio, tá? Dá para enxergar aí o tio, né? Aqui eu fiz de EVA, esse eu coloquei um ímã, porque essas letrinhas aqui, elas têm ímã atrás e as meninas gostam de brincar na geladeira, né? Então, eu coloquei aqui, eu fiz de EVA e coloquei ímã, tá? Então, o tio, você pode fazer uns quantos tio também, tá? Folha, né, para treino dos encontros entre as vogais. Pode ser também a lousa, né? As fichinhas, né, no alfabeto, não, só as fichinhas das vogais, como eu falei antes. E os links audiovisual correspondentes, tá? Do ão e dos encontros entre as vogais. Então, assim, você vai sinalizar para a criança que agora ela está entrando numa outra fase. Assim, gente, só reforçar, tá? Só começa esse treino do ão e dos demais encontros vocálicos se a criança realmente dominou as vogais. Se ela olha para uma vogal, ela identifica que aquela ali é de avião, que ela é de escada, índio, ovo, uva, tá? Se ela se confunde na funcionalidade, ou se você diz para ela, filha, filho, qual dessas letrinhas aí é o som de estrela? E ela fica na dúvida, então não passa para essa fase ainda, tá bom? Vamos fazer esse acordo? Não trate de acelerar, de pular aí, tentar acelerar, porque não vai rolar, tá? A gente não pode deixar lacuna. Então, assim, hoje é o 8º dia, mas esse 8º dia não quer dizer que seja assim, ó, começou segunda-feira, hoje é segunda e já tem que estar aqui. Não, tá? São o 8º dia de apresentação.
tá? Mas se na fase anterior ela demorou mais dias, não tem importância, tá? Não tem importância. O importante é que ela cumpra as etapas, que ela, né, faça ali direitinho a aquisição desse saber, que na etapa anterior é o domínio das vogais. Então, assim, combinado isso, gente? Beleza. Então, vamos lá. Mostrando aqui, então, a escadinha, né? Então, se a criança já dominou ali as vogais, beleza, você já fez todas aquelas atividades que eu sugeri na, na aula anterior, então você já está comprovado que ela já domina, beleza. Então, você já vai colocar ela aqui nesse degrauzinho, né? A fotinho dela, dizendo que agora vão começar as combinações, né, das letras. Então, vamos para a aplicação da rotina, então, do ão, tá? Eu separei em duas etapas, tá, gente? Uma do ão e depois os demais encontros. Por quê? Porque o ão, ele sempre vai, normalmente vai estar no final das palavras no português, né? Então, ele como que muda um pouco o esquema que nós estávamos fazendo, que é o começo das palavras, o som do começo das palavras. E outra coisa que modifica, né, no esquema é que depois, quando a gente for entrar nos encontros vocálicos, os encontros vocálicos serão palavrinhas completas. Então, não serão as iniciais de palavrinha, serão a palavrinha como um todo. Tá? Então, por isso que eu reparti em duas etapas, que agora você vai se dar conta. Tá? E aqui começa a se trabalhar com aquela habilidade de pré-requisito que a gente tinha comentado lá na primeira aula, tá? Que é sobre a flexibilidade cognitiva, né? Onde a gente começa a quebrar algumas estruturas, né? Para ir justamente com essa intenção de ir preparando a criança para essa diversidade que tem aí no mundo da leitura e da escritura, tá? Então, assim, a gente segue com uma certa estabilidade na rotina, mas vamos quebrando, né, alguns esquemas, tá? Então, num primeiro momento, a gente constrói uma rotina fixa e agora a gente vai flexibilizando ela. Aí isso tem uma intencionalidade por trás, tá bom? E depois a gente, para as consoantes, a gente retoma, né, a estrutura também por causa de uma outra intencionalidade, tá? E tudo isso vai, né, a nível subjetivo também e de conexões, a nível de conexões neurais, as crianças vão, né, tendo esse avanço aí com uma segurança muito maior, uma consolidação do saber muito mais firme, tá? Então, vamos lá. Você vai começar, então, apresentando para ela o videozinho aquele da história do ão, tá? E as palavras com ão. Então, naquele link lá da Semana das Vogais, você vai lá buscar os últimos links, são esses dois links. A história do ão e palavras com ão, tá? Primeiro a historinha e depois o jogo com as palavras. Eu sugiro que você siga aquele link que está lá sugerido, tá? Por quê? Porque se você buscar ali no YouTube, História do Ão, tem várias versões, tá? Várias pessoas falando da mesma historinha, que é uma historinha bem legal, tá? É uma historinha que fala que o A, ele estava um pouco cansado, então ele fazia já vai nasalizando o A, que o meu A está super nasal, né? Porque eu estou congestionada, mas ele vai justamente trabalhar o tio em cima do A. Então, já vai modificar o som do A aberto para o A nasal. Deixa eu pegar aqui a letra A, né? Que é colocando o tio em cima, que fica né? Tá? Que o sonzinho vibra aqui em cima. Depois você vai fazer esse treino com a criança, tá? Depois. Então, a historinha essa, ele fala que o A estava cansado, então ele fazia estava cansado. Então, assim, essa versão do link que eu coloquei ali para vocês é uma versão que ela não apela muito para um A
triste. Porque a maioria das histórias das letras, gente, é que a letrinha estava muito triste de estar sozinha. Então, assim, fica não dramatiza de uma forma muito negativa, muito para o lado triste, muito para o lado que, assim, não que não seja bom sentir tristeza, né, que é natural da vida humana, mas é que leva para um outro extremo, aonde que, às vezes, a criança pode interpretar que o estar sozinho é horrível, claro que na infância, né, que precisa de proteção, precisa de cuidado, precisa de acompanhamento, sim, a criança não pode ficar sozinha, né? Mas isso, de repente, pode ser firmado dentro da criança como uma coisa negativa, desde como que se ela não fosse suficiente estando sozinha, que ela sempre precisa de alguém, né? E nos valores que a gente carrega, né, e os que nós compartilhamos aqui com vocês, sim, né? Nós podemos conseguir e nós podemos ser, estando sozinhos, ser suficiente para algumas coisas, né? Então, a maioria dos links das historinhas vão muito para esse lado que, nossa, é um desespero, é uma tristeza total, é um horror estar sozinho, né? Então, como que fica muito exacerbado isso. E nessa que eu encontrei, aí ela como que está mais equalizada, ela apresenta, né, aí uma certa tristeza, mas não exalta isso, tá? Então, assim, se vocês forem buscar historinhas, né, a gente sempre tem que ficar prestando atenção no que isso vai estar promovendo como tela de fundo para a criança, nas construções de valores, de conceitos. Então, tudo isso a gente precisa também prestar atenção, tá? Então, os links que eu coloco ali como sugestão, eles são analisados, assim, de todos os lados, tá? Então, vamos lá. Fez ali, né, a historinha do ão, a criança assistiu lá, assistiu ali o videozinho com as palavras com ão, então isso já vai, né, dando essa noção para ela de qual é a funcionalidade do A nasal, né, que é esse A do ão, A, o tio e o O, e o uso das palavras. Então já vai dar esse panorama, tá? Então esse primeiro contato, né, intencional e da funcionalidade do ela vai ter através do videozinho, né? Então, a gente não precisa como que fazer muitas explicações. A gente coloca o videozinho e depois do videozinho, depois que a criança já teve esse contato, né? Aí a gente vai trabalhar aqui recontando a história, tá? Aí é quando entram os... eu não sei se está ao contrário aí para você, gente. Eu fiquei na dúvida. Acho que é assim, fica certinho, né? Me contem aí, tá? Mas é o A na frente do O, tá? Não sei como é que é, porque às vezes fica espelhado aqui o vídeo. Então, deixa eu até... Não sei como é que tá ficando aí para vocês. Acho que é assim, né? Aí, A e O. Muito bem. Parabéns. Então, vocês vão recontar com a criança, né? Que o A, né? Que agora já é um porque ele tem esse sinalzinho em cima. Então, ele estava lá embaixo da arvorezinha, porque na historinha é bem legal, a historinha ele estava lá, né, embaixo da árvore de maçã, e caiu uma maçã na cabeça, e ele começou a chorar, e aí veio o O para consolar, e aí... Tá? Então, aí vocês vão recontar, a criança vai recontar a historinha do encontro do A e do O, e o novo som que eles formaram, que é o ão. Tá? Então, vocês vão recontar a historinha, vão brincar, e já em seguida vão começar a brincar, né, com as palavrinhas com ão, né? A criança aí, então vamos brincar com ela, né? Quais são as palavras que tem ão? Cão, mão, não, pão, balão, João, feijão, limão. E aí a criança, né, com o repertório que ela já tem, vai caminhão, vale todas as palavras. Normalmente as crianças se divertem muito, elas começam a inventar palavrinhas engraçadas que terminam com ão, né? Mijão, ai, se dão risada, e a gente acompanha elas nessa brincadeira, né?
tá? Então, aqui, palavras no aumentativo, né? Amigão, me dá um abração. Então, a gente trabalha aí com esse recurso do ão em praticamente todas as palavras, tá? Então, aqui a regra é a diversão com o ão. Rimas, tá? É para fazer rimas também. Você diz uma palavra, a criança fala outra palavra. E usem e abusem o ão nessa brincadeira, tá? E aí, como é que se faz o ão? Aí é o treino do tio, né? Porque elas já sabem fazer o A, já sabem fazer o O, então elas vão treinar ali a minhoquinha, né? Em cima do A, tá? E assim, gente, que na minha época, né? Quando eu aprendi, eu interiorizei, né? Porque, ó, tio. Então a gente fazia o A, fazia o O, e depois colocava o tio não em cima do A, colocava o tio no meio aqui, entre o A e o O, né? Então, ficava meio. A gente não aprendia que o A tinha essa função de. O tio tinha a função de nasalizar o A. Tá? Então, assim. Até podem, né, quando estiverem trabalhando isso, do som, né, da função desse sinalzinho aqui no A, que é de usar outras palavras, por exemplo, irmã, irmão, irmã, né? Ancião, anciã, anão, anã, isso, anão, anã, né? Então podem fazer esse treino também com a criança de que quando não é o ão completo, o a nasal ele funciona também, tá? Então podem dar exemplos de palavras que sejam só com o an, tá? E aí o treino também, tá, gente? É na lousa, é na folha, é aonde a criança, né, vale aí a caixa sensorial, né, para treinar o ão, tá? O dedinho é bem legal. E aí também, né, quem já tem o vício de repente, fazer o tio como um pauzinho na escrita, às vezes, aí capricha no tio, tá? Não vamos ensinar para a criança que o tio é nesse formato aqui. Depois ele vai se deformando, né? Mas a gente precisa ensinar certinho para elas. Atividade de mesa, de identificar quais desses desenhos aqui, quais dessas imagens terminam com ão, né? Rei vai leão, sabão, tá? Maletão. Aqui não é maletão, tá? Aqui é mala. Mas a criança ela vai tratar de que tudo termine com ão, tá? E é bem legal isso. E aí, o cartaz vai ser agregar figuras de coisas com ão, tá? Aqui fica livre o cartaz. Tá? Esse cartaz, ele vai ser diferenciado, tá, gente? Ele não precisa seguir o mesmo padrão das vogais e depois das consoantes, tá? Ele pode ser em outro formato, tá? E para diferenciar mesmo, né? As crianças. E aí, você vai, né? Aqui seria então a apresentação do ão, terminou ali. Tá? Então, a outra etapa, que aí você vai ver como está a disposição da criança, né? Você pode fazer essa etapa do ão em um momento, depois no outro dia, ou no mesmo dia, vai depender muito da maturidade da criança, né? Aí você vai introduzir os outros encontros, né? Você vai falar para ela, você sabia que se colocar outras letrinhas juntas, elas também formam palavrinhas? E aí, como você está, né, com as vogais ali já separadas, você vai introduzir também com o link que está lá no material que nós entregamos, está com o título ali de Encontro das Vogais, tá? Eu não consegui colocar o link aqui nesse documento, ele não ficava clicável, então você vai lá no documento de links, que é clicável, é só clicar ali que já abre, né? E aí esse videozinho ele vai falar justamente sobre isso, né? Que as vogais, elas se embaralharam todas, se perderam, e aí começaram a se juntar. E aí, nesse encontro, né, surgiram palavrinhas.
né? E aí eles vão ver que com as próprias letrinhas que eles já conhecem, eles podem, ó, formar palavrinhas, tá? E aqui essa é uma brincadeira que vocês podem fazer com as próprias fichinhas que vocês separaram, ou podem recortar de revistas de jornais, de panfletos, enfim, vogais, e brincar e armar, colar palavrinhas com elas, tá? Aqui, os cartazes, eu acho que pode ser cartaz assim com recortes de letras, ou você pode também imprimir e trabalhar esses cartazinhos aqui com as crianças, tá? Aqui, ó, ou, né, dizendo, ó, quando é que a gente usa ou? Quando a gente pergunta, por exemplo, você quer usar a blusa verde ou a blusa amarela? Então, você está aí mostrando opções, este ou este, né? Que ali no desenho tá ali 2 livros, vou ler este livro ou ler este livro. Então, o uso, né? Sempre explicitar qual é o uso dessa palavrinha. Ui, quando é que eu uso a palavra ui? Né? Quando é que eu uso a palavra eu? Né? Oi, ai, ei, e assim todas as palavras monossílabas que saírem dos encontros, tá? Tem também as palavras, os encontros vocálicos de 3, né? Que é o eia, uau, tá? Então, esses aí você pode agregar também e encontrar cartaz ou fazer cartaz, tá? E aí, como está a sua memória? Vamos testar? E aí tem o joguinho de memória dos encontros aqui, vocálicos. E aí você vai falar para a criança, né? Uau, quanta coisa que aprendemos essa semana, quanta coisa aprendemos nessa etapa, né? Aqui, gente, eu coloquei essa semana, porque assim, ó, você pode demorar aí uns 2, 3 dias, tá? Até a criança captar bem qual é a ideia do encontro dos sons, tá? Tanto do ão quanto dos demais encontros vocálicos, tá? Então, assim, se a criança ainda está titubeando na leitura dos encontros, que você escreveu ali vários encontros, ou nos próprios exercícios que tem, né? Acho que eu não coloquei exemplos aqui, mas tem ali nas impressões, tem os exercícios para ela ligar como é que o som, qual é a palavrinha que o cachorro faz, né? Então, se ela conseguiu ligar sem titubear, se ela não teve dificuldade, beleza, passamos para a próxima fase, tá? Mas se ela ainda tem um pouquinho de dificuldade, né? Tá demorando um pouquinho, fica na dúvida, aí você segue trabalhando com ela, treinando até ela conseguir, tá? E não tem prejuízo nenhum em demorar alguns dias nessa etapa aqui, principalmente se a criança ali é novinha ainda, se ela está ali com 4 aninhos, 5 aninhos, tá? Que o processamento da informação não é tão rápido quanto uma criança de 5, 6 ou 7, então vale, né, assim, tirar aí uns diazinhos a mais nesse treino, tá? E no caso, gente, aqui, tá? Eu sei que ali nos pré-requisitos tinha umas quantas crianças, como por exemplo a minha filha, a Alice, né? Que ela tá e não tem 3 anos ainda, e ela ainda tá na etapa de dominar as vogais. Ela ainda não dominou essa outra parte ainda. Então, não está pronta para os encontros se ela ainda titubeia, né? Se ela ainda dá assim umas inventadas no uso das palavras. Por exemplo, no uso dos sons, né? A palavra o, de obrigada. Então, hoje ela estava, olha só o que ela estava tratando de fazer. Ah, obrigada, filha, né? A letra O ali sendo bem empregada, ela, o de nada. Né? Então, assim, se vê que ela ainda está, né, numa certa confusão do uso das vogais. Isso faz parte, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco mais aí com as vogais, com o uso delas, né, para depois passar para essa etapa, tá? Até em relação ao ão, a gente vai trabalhar, né, mas com a questão do repertório sonoro, né? Não com a identificação do A, o O e o tio. Não, não com isso. Né? Não que ela reconheça isso em alguma escrita, não. A gente vai trabalhar só a questão sonora mesmo. Tá? Então, por que eu estou comentando isso? Porque, de repente, se você tem um filho ainda que está nessa etapa anterior, tá tudo bem, tá? Segue o desafio, segue firme aí, mas com esse propósito, tá?
de fortalecer, né, aquilo que a criança não tem ainda. Depois, né, que pode durar aí, de repente, meses para ela aterrissar esse conceito dos vogais, aí sim você passa para essa outra etapa, tá bom? E aí sim, para concluir, né, o dia 8 você vai repassar ali todos os áudios visuais, as musiquinhas, as historinhas, né? E vai concluir essa etapa com a criança. Então, por exemplo, se a criança, né, nesse conteúdo do dia 8 ela levou 3 dias, não tem importância, você vai escrever, por exemplo, né, dia 21 foi o ão, dia 22 também foi o ão, no dia 23 foi, aí você trabalha os encontros vocálicos, foi oi, eu, ia, e no dia 24 a gente fortaleceu os encontros vocálicos com 3 vogais. É o eia, o au, não lembro mais agora sim, quais outros tem, tá? Então, aqui, você, no calendário, só vai marcar ali quantos dias você esteve em função daquele conceito sonoro, tá bom? E aí sim estaríamos preparados para o próximo nível, né? Que o dia 9 já começamos com as consoantes, tá? Com a letra B. Certinho? Então, gente, nos vemos na próxima etapa, tá? E fique atento aí às mensagens no grupo, fique atento às novidades, aos movimentos e aos encontros, né? As salas, tira dúvidas, as salas helps que a gente abre aí durante a semana. Certinho? Então, gente, um beijo grande, até amanhã. Bye, bye.